gente tem um telefone, que é um WhatsApp do Canal Rural, para você escrever para a gente. Todo mundo aqui vai ficar pedindo aí para vocês. Escreve para a gente. Então, o número é o seguinte, gente, é 11 98524 0073. E o Canal Rural também, ele criou um e-mail, que é agroinspiradoras@canalrural.com.br. Manda e-mail, escreve, vamos lá. Bom, agora, nesse pedaço aqui dessa nossa conversa, a gente vai falar de uma coisa assim que é muito normal na vida de todo mundo, que são as dificuldades que a gente tem. Não converso sobre negócio com mulher. Deve ter muita mulher no Brasil que já ouviu e ouve isso daí. Eu não converso de negócio com mulher. E aí, vamos discutir isso aí. Como é que é isso aí? Então, eu me lembro que o primeiro leilão que eu participei lá em Rondônia, eu era a única mulher e era uma gozação total. Sabe? E aí uma jornalista foi lá e eu fui o lote que mais vendeu e tudo. E a jornalista escutou depois, no dia seguinte, que a Marada gozando, dizendo que onde já se viu, que eu tinha vendido, que muito, tá? E ela fez um texto dizendo que eu deveria encostar a barriga no fogão. Sabe, é um preconceito. Eu já tive um amigo que falou pra mim que ele não conversava comigo porque eu era mulher e desquitada. Quer dizer, então é essa frase que está querendo dizer. Quer dizer, não é um absurdo, gente. Mas, olha, é um absurdo, mas eu acho que deve existir tanto no Brasil, né? Pois é, mas tem que mudar, gente. Eu já, sinceramente, eu não passei por nada disso. Legal você falar isso. Porque eu estava até contando pra Maristela que eu tinha tanta vontade de aprender sobre a minha atividade que eu senti que eu fui muito ajudada, tanto pelos funcionários, que eu saía com os vaqueiros, eu fiquei muito próxima da equipe, muito próxima, quanto pelos consultores que eu contratei, pelos meus vizinhos demais. Bacana. Então, eu tenho... Mas eu vou pegar um gancho da Carla. Quando eu entrei no NFA, eu estava naquela insegurança, né? E eu me lembro que logo ali você era presidente, né, conduzindo as reuniões, e eu estava totalmente segura, começando, e eu meio que coloquei. Mas teve algumas de nós que estavam lá, falaram, não, isso aí não tem. E eu aprendi assim, que para algumas de nós realmente, para algumas não tem. E porque a gente já andou muito. E eu gostei do que você falou, que eu acho que o que você está falando é o seguinte, você não teve nem... Eu não tive também. Eu tive uma experiência muito boa quando eu entrei. Assim, desde, por exemplo, a equipe me deu, assim, logo de cara eu me... simpatizei, teve uma sintonia muito grande. Eles ali sabiam que os meus problemas eram muito pela questão do conhecimento. Sim. E acho que a gente trabalhou muito esse lado, assim, no sentido de o que fazer para potencializar o negócio, independentemente de eu ser uma mulher, né? Então, eu tive um apoio muito grande. Mas acho que tem, eu acho que existe. Claro que tem, eu acho que tem. Depende assim, do lugar eu que tive você tá, uma sorte. Eu acho que depende também. Teve um repórter uma vez que me entrevistou e eu estava contando que a gente faz massagem nos bezerros no nascimento. E eu contei que foi muito difícil introduzir isso para os vaqueiros, né? Para o gerente, para o agrônomo. E no começo todo mundo ria, um vaqueiro ficava nervoso, o outro dava risada. Demorou mais ou menos uns 8 meses para eu conseguir introduzir, né? E daí ela falava, você não acha que isso é preconceito? Eu falava, eu não acho. Porque se meu marido levasse isso para a fazenda dele, para a equipe dele, todo mundo iria rir do mesmo jeito. É porque sai sai da curva, da normalidade. Sai da zona de conforto. Olha, como você, Marise, quando você foi introduzir a lavoura pecuária, era um preconceito, gente. As pessoas também achavam que não ia dar certo. É preconceito. Sim. Qualquer coisa que você não sabe direito e você fica, mas não vai dar certo. Isso aí. Maristela, o preconceito, ele é amplo. Fala você aí que você acha que tem. Não, eu sinto sim, que obviamente que, assim, as mulheres, não só no nosso setor, mas, enfim, em vários setores, ela vem crescendo o seu posicionamento e, portanto, isso já é um indicador de preconceito, né? Se a gente tem uma curva ascendente, é porque a gente tinha uma representação menor, que ela vem aos poucos. E eu tenho visto... Mudando isso. Mudando. O que eu acho que é o pior preconceito, são dois que eu acho, Carla. É o que vem de dentro da família, sabe? E o segundo é da mulher contra a mulher. Gente, vamos continuar. Eu queria só falar mais uma coisinha que eu acho super bacana. Nós somos profissionais / mulheres. Sim. Adorei isso. E isso eu acho que é uma coisa que
a gente precisa construir nessa caminhada, principalmente porque acho que esse posicionamento tira um pouco esse preconceito tanto do homem quanto da mulher. Quanto da própria mulher. Porque é uma conquista de um papel, na verdade. Marise, você Exatamente. teve preconceito, assim, sofreu algum tipo? Muito. Então. Mas foi bem no comecinho, depois. Então, mas à eu medida também. que você se impõe de alguma forma, seja pelo conhecimento, pela tecnologia, pela postura, essas coisas se diluem. Achei bem legal isso que você falar, porque isso daí você está falando para o Brasil inteiro, para essas mulheres que a gente percebeu lá no Congresso, Sim. a insegurança que elas têm. E, de novo, que eu acho que a nossa responsabilidade aqui é falar para essa mulher, gente, é possível. Acredite. Com Né? certeza. Acredite, vai. Acredite. E eu adorei o que você falou, no começo, repete. No começo, isso é muito importante, gente. No começo a coisa é feia. E depois... No começo acontece mesmo, né? Tem gente de todos os níveis te olhando. Chegou um dia que o vendedor de insumos conversou com um rapaz que estava me acompanhando, era um gerente e não falou comigo, como ela falou. Mas comigo isso é eu só falo com N mulher. não. Só Vários falo com chegavam mulher. e nem... Não falo com mulher, né? Então, é a frase, não conversa sobre negócio com mulher. Exato. Você Quer também Quer dizer, não foi é assim. horrível. Era teve- assim que acontecia E teve comigo. um dia que eu estava com meu filho, que na época não tinha nem 15 anos de idade, e o vendedor se dirigiu ao meu filho e não a mim. Pronto. Aí eu falei, olha, ele é um aprendiz no momento, você tem que falar comigo. Ele olhou para mim e falou assim, mas será? Mas Aí- está mudando, Mas né? será? Com Aí certeza. isso foi Hoje lá em dia, atrás, lá olha, no começo. a gente está aqui nesse Boa, programa, Carla, né? boa. Isso foi há Tá 10 mudando, anos com certeza. atrás. Tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é do nosso começo. Antes eu tinha medo, hoje eu tenho cautela. Então, que é o início. Né? Então, isso sou muito eu também, assim. Antes, quando eu cheguei no núcleo, eu cheguei no negócio, a gente tava assim com aquele medo. Hoje, eu acho que isso também é uma coisa da mulher, né? Que eu falo assim, que a mulher do agro, a gente anda muito silenciosamente. A gente não faz estardalhaço, que é o jeito de andar ali naquele meio. Mas, e a Teca, gente vai... Sabe o que eu acho? Eu acho assim, é como se, como eu fiz na minha palestra, tentar materializar sentimentos. Né? Como foi a questão da sucessão. Como que materializa? É uma cadeira que qualquer pessoa senta. Vai sentar um dia. Sentar um dia. Então, essa cadeira não é minha, certo? A questão da gente, o que você acabou de falar... Hoje eu tenho cautela. A cautela. A gente aprende. Eu falo para o meu filho, quando a gente não sabe algo, a gente tem medo. É como se você estivesse dentro de um quarto escuro. A partir do momento que você busca, por isso que eu sempre falo quando eu falo com outras mulheres, se vocês querem fazer alguma coisa, busquem esse conhecimento. Mas isso é uma característica muito feminina, Muito, né? mas a Feminina. partir do Boa, Carla. momento, Muito até feminina. você, qualquer uma de nós, que a gente começou a entender do nosso negócio, quer dizer, não é só você ir para uma universidade ou ler um livro, é você ir numa fazenda e ver o Sim. dia a dia, ver como essas pessoas que estão trabalhando lá acordam Colocar botina, e põe né? até o final e ver processo, Exatamente. como se Sim. bate Ir a uma campo. porteira, como se anda a cavalo, mas Você não é é aquele gestora, andar. Entendeu? A partir do momento que você aprende e você descobre, você para de ter medo. Porque no começo você não tem esse filtro. Você contrata o consultor, tudo que ele te fala, você fala, tá bom. Obrigado. Obrigada, dê a nota, Mas nota. aí você vai vendo que não dá o Daí resultado. depois de um tempo, você tem um filtro que você fala, bom, não, isso não é interessante. Gente, tem outra palavra aqui. É só uma Porque não dá palavra. resultado. Mas não é por aí? É por aí. Não é uma frase. Medo é- Tem uma palavra que eu gosto muito. A mulher, ela é resiliente. Sabe aquele bicho que trabalha, que nem você falou. É verdade. Que você começou há 10 anos e mudou essa história toda. Sim. E aí? Eu tenho certeza disso. A gente é dura na Você queda. sabe que eu lembro que eu escutava isso, né? Não, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu acho que a mulher tem essa característica. Não é? E ela tem ela se dispõe a aprender com muita vontade, né? Porque ela não tem aquela questão de cobrança por estar errando. Não. Então, o Pergunta, erro né? é uma oportunidade, né? Para boa. você aperfeiçoar. Aí eu tô sentada aqui, tem uma moça ali que faz assim pra mim, então eu tô olhando pra vocês falando, eu vou ter que parar agora aqui, mas tem mais conversa. Até já.